Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Paulo Resulti. Eu sou Cláudia Tomavici e hoje essa palestra que vocês vão ver nesse vídeo foi gravada no dia 7 de setembro de 2022, em comemoração ao bicentenário da independência. Eu vou contar sobre 3 aquisições que o Palácio fez, aproveitando essas comemorações, e são histórias de bastidores, assim, segredos do Palácio e da Biblioteca. Quem me apresenta e quem encerra a minha comunicação é o Dr. José Alberto Ribeiro, que é o diretor tanto do Palácio como da Biblioteca da Ajuda e que esteve envolvido nessas 3 aquisições. E eu peço que vocês, por favor, deixem seu like, deixem algum comentário depois para eu saber o que vocês acharam do vídeo. Dá uma olhada se vocês continuam inscritos no canal. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam, por favor. E se quiserem compartilhar e comentar, a gente fica muito felizes. Eu espero que vocês gostem das histórias que eu vou contar hoje para vocês. Bem-vindos. Um dia especial para os dois países, mas é especial para o Brasil, que tem a independência do Brasil, e felicito-os por isso. Quero felicitar também a minha colega e amiga Cláudia Witt, que traz aqui uma equipa de apoio extraordinária, o Andy e a Isabela. E mais uma vez temos colaborado ao longo dos últimos anos e a Cláudia tem estudado sobretudo o primeiro império do Brasil, na verdade a parte imperial do Brasil, mas sobretudo o primeiro império, e muito em torno da figura da Imperatriz Amélia e do Dom Pedro, com muitas novas investigações, e quer ela, quer o Paulo Resulti no Brasil, têm ajudado de facto, eu julgo, para Portugal, mas sobretudo para o Brasil, tem trazido também uma ideia diferente, ou que a historiografia criou uma imagem acerca destas personagens. São 200 anos, são alguns anos, mas historicamente não é assim muito, e tem havido também uma redescoberta destas personagens pelos brasileiros, pela positiva, o que é muito bom, o que é muito interessante, porque são personagens que crescem, que são personagens maiores por aquilo que quiserem utilizar. Por isso, eu agradeço à Cláudia, obviamente, e o dia hoje específico, portanto fazia sentido ser nossa convidada hoje no dia 7 de setembro, e falarmos também de algumas peças que foram recentemente adquiridas para o Palácio Nacional da Ajuda, umas pelo Ministério da Cultura e Direção-Geral do Património Cultural, e outra por mecenato do Dr. Cortês Lobão, a quem eu pedi a compra de uma obra que a Cláudia vai falar, e que por razões várias na República tínhamos um retrato igual, mas saiu, e portanto o Palácio da Ajuda, isto muito resumidamente, o Palácio da Ajuda, até à sua abertura ao público em 1968, ai meu Deus, para decorar ministérios. Nós temos peças mesmo desde o Rio de Janeiro a Moscou, peças um pouco de todo no Oriente também. Portanto, Cláudia, muito obrigado pela comunicação. Muito obrigada pela presença de todo mundo, né? Tem família, tem amigos, tem colegas. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Essa biblioteca é um lugar onde eu nunca tinha feito nenhuma comunicação antes. Eu acho que ela tem um clima diferente, né? O Palácio é maravilhoso, a gente já fez algumas comunicações lá, hoje é a primeira vez aqui, e na realidade tem muita relação com o que eu vou contar, mas isso é a terceira história que eu vou contar. Hoje eu vou contar para vocês 3 histórias. São histórias de 3 peças diferentes, que com muito orgulho e com muita alegria o Palácio da Ajuda conseguiu trazer, né, disponibilizar. E eu vou contar para vocês como é que foram todos os trâmites, todas as histórias por trás disso. A primeira peça não teve nenhum envolvimento meu direto, mas eu tenho alguma coisa que eu posso acrescentar. E as outras 2 eu tive uma participação direta na história, então eu vou contar em primeira pessoa como que as coisas foram se passando. O primeiro
a primeira obra de arte que eu quero apresentar para vocês é esse retrato de Dom Pedro enquanto Duque de Bragança. E a gente escolheu começar por essa peça porque, obviamente, hoje, no 7 de setembro, com a independência do Brasil, Dom Pedro é a grande figura que a gente associa ao evento da independência. Claro que foi um processo que não aconteceu em 5 minutos, né? Levanta a espada, independência ou morte, o país está independente. Foi um processo com guerras, com lutas, com idas e vindas, com tratados, né? Assim, a gente considera, aqui em Portugal se considera que a independência só esteve realmente completa no final de 1825, 3 anos depois. Então a gente tem, na verdade, nesse momento do Grito do Ipiranga, foi um marco que foi escolhido para ser comemorado. Nem foi o primeiro deles a ser escolhido na aclamação de Dom Pedro, coração de Dom Pedro. Teve outros momentos do processo que chegaram a ser cogitados, mas acabou-se que o 7 de setembro virou o grande símbolo. E o Dom Pedro, o grande herói. Claro que ele não fez nada disso sozinho. A gente tem a participação de vários outros diplomatas, ministros, a própria esposa dele, Dona Leopoldina, a imprensa, a igreja. A gente teve um grande movimento, né, dos padres do convento de Santo Antônio. Foi todo um processo que ele não fez sozinho, mas ele é o grande herói, na verdade, que a gente associa. E esse retrato, ele mostra Dom Pedro não como herói da independência, aquela postura que a gente conhece dele um pouco mais jovem, nos retratos brasileiros. Esse é um retrato muito português. E por que eu digo isso? Ele está com uma farda que é o uniforme de gala de general da divisão dos caçadores número 5. O que era isso? Era uma divisão do exército que ele escolheu representar porque foi a primeira divisão lá na Ilha Terceira que se colocou no primeiro momento contra Dom Miguel, quando Portugal inteiro, né, foi tomado por Dom Miguel. Esse batalhão foi o único e o primeiro que disse não, nós não reconhecemos a autoridade de Dom Miguel. E a partir dessa semente nasceram as guerras liberais e a partir daí a gente teve então a retomada do poder por um governo constitucional que acaba então só, na verdade, em 1834, né, de 1828 a 1834, a gente teve Dom Miguel oficialmente como rei de Portugal. E ele, de 1832 a 34, encabeçou essa luta para recolocar uma rainha constitucional e derrubar o irmão que representava o absolutismo. E essa é a imagem que ele escolhe desde que ele volta para a Europa, depois de abdicar do trono brasileiro. Porque em 1822 ele faz a independência, 9 anos depois, em 1831, ele abdica do governo brasileiro, deixa a coroa para o filho de 5 anos, vai ser nosso futuro Dom Pedro II, é instaurada uma regência, e ele vem para a Europa para retomar o trono da filha. E a partir do momento que ele deixa o Brasil e chega aqui, ele assume quase que uma nova personalidade, ele se torna o que depois vai entrar para a historiografia como o rei soldado. Ou seja, ele assume um papel, ele não é o rei, na verdade ele foi rei, abdicou em nome da Maria II, e ele assume como rei soldado. As condecorações são portuguesas, né? A gente vê aqui as cores da Banda das Três Ordens, a farda de soldado. Ele está como Duque de Bragança, que é o título que ele mantém quando abdica de rei, e é um retrato completamente português. E foi feito por esse pintor inglês, John Simpson. John Simpson era o maior pintor dentro dos ateliês do Lawrence. O Sir Lawrence foi um pintor inglês que era o pintor oficial da corte da Inglaterra. Quando ele morre, o John Simpson tem já alguns contatos aqui em Portugal e ele vem para Portugal. A gente não tem certeza se ele vem e volta ou se ele vem e fica, mas a gente tem registros de atividades dele em Portugal entre 1831 e 1837. E essa é uma tela pintada por esse John Simpson aqui em Portugal. Existem várias cópias dessa tela, muitas cópias. Eu listei algumas: o Palácio Nacional de Queluz, o Palácio das Necessidades, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, o Museu Imperial no Brasil, em Petrópolis, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte Sacra de São Paulo tem uma versão pequenininha, que era da família Orleans e Bragança, e o ramo da família Saxe-Coburgo-Bragança ainda tem uma cópia com eles.
Todos eles são cópias reconhecidos como cópias e cada um é atribuído para um pintor diferente. Ninguém tem certeza quem pintou a cópia, porque o pintor já não assinava. O que copiava assinava menos ainda. Então a gente não tem certeza. Por exemplo, o do Museu Imperial é atribuído ao Simplício Rodrigues de Sá. Talvez. A gente não tem certeza. Pode ser que a tela tenha vindo daqui de Portugal para o Brasil, tenha ido, né, de Portugal para o Brasil, e tenha sido um pintor aqui em Portugal que fez. A gente não tem certeza, mas ela é atribuída ao Simplício, que é um pintor de Cabo Verde que atuava no Brasil. As telas daqui de Portugal normalmente são atribuídas ao João Batista Ribeiro, mas também não tem nada que prove. Ele também era um pintor que pintava para Dom Pedro, mas eu tenho uma outra teoria. Maurício José do Carmo Sendim foi um pintor que foi um artista que trabalhou diretamente para Dom Pedro e para Dona Maria II, exatamente nesse período, entre 1832 e 36. E ele fez muitos desenhos que se transformaram em litografias. Hoje, se você entrar no site da Biblioteca Nacional, tem dezenas de obras feitas pelo Sendim. E foi ele também que fez uma tela muito grande que está na Casa Pia, e que é a única tela que mostra Dom Pedro, Dona Amélia, Dona Maria da Glória, Dona Maria II, os três em corpo inteiro. Então o Sendim era um artista muito próximo dele. E o que corrobora a minha ideia de que talvez pudesse ter sido ele quem fez a maior parte dessas cópias, é o fato de que a gente tem, além das litografias, das cópias e dessa tela grande, a gente tem recibos de Dona Amélia, viúva de Dom Pedro, em que ela encomenda cópias da tela do Simpson para o Sendim. Então, eu acredito que pelo menos uma boa parte dessas cópias tenham sido feitas pelo Sendim. Mas, enfim, a gente não tem como provar nem qual seria, qual não seria. Mas voltando à nossa tela daqui da ajuda. Essa tela, ela não é uma dessas muitas cópias, primeiro pela qualidade dela, que é completamente diferente das cópias, pelo estilo da tela, que é muito mais próxima aos originais do próprio John Simpson, e pela procedência dela, porque a gente tem, da onde ela veio, o atestado de que seria, enfim, a tradição da família, que seria uma cópia feita pelo próprio John, que seria uma tela feita pelo próprio John Simpson, seria um original, em formato de meio corpo. E da onde veio essa tela? Não sei se vocês vão enxergar aqui. Aqui, né? Aqui a gente consegue vê-la no ano passado, exposta no leilão dos Condes da Póvoa. Foi um leilão fenomenal, maravilhoso, que ocorreu no ano passado, com obras da família Palmela, que era talvez a família mais rica, mais importante do século XIX, muito próxima a Dom Pedro. A Duquesa de Palmela foi muito amiga de Dona Amélia, então eram famílias muito próximas e que tinham condições e queriam, inclusive, o prestígio de encomendar peças e obras para os mesmos artistas que forneciam para a coroa. Então, isso explica por que eles teriam uma tela original. Dona Amélia, por sua vez, quando o John Simpson veio para Portugal, em 1834, ela encomendou 3 telas monumentais, 3 telas gigantescas. A que hoje está no Teatro Dona Maria II, representando Dona Maria II, que era enteada dela, era a filha mais velha do marido. Então, essa tela que existem também várias cópias. O original, que foi de Dona Amélia, está hoje no Teatro Dona Maria II. Ela encomendou uma tela do irmão dela, de Dom Augusto de Leuchtenberg, que chegou a se casar com Dona Maria II, mas foi um casamento de 2 meses e ele faleceu. Eles não tiveram descendência, então ele foi um príncipe consorte meio esquecido pela história. E para que ele não fosse completamente esquecido, Dona Amélia, quando ele faleceu em 1835, pediu que ele fosse retratado com a farda que ele iria inaugurar no dia em que ele foi enterrado. Ela tinha acabado de ficar pronta, as condecorações que ele tinha recebido, que ele não chegou a usar. Na primeira festa que ele teria usado tudo isso, foi o dia do enterro dele, na realidade, porque ele faleceu repentinamente. E ela, então, mandou fazer essa tela gigantesca que está hoje no Palácio das Necessidades, porque era lá que ele vivia, e ela queria que tivesse um retrato dele no palácio. E lá está o retrato até hoje. Foi uma encomenda para o John Simpson, uma tela gigantesca. Que, aliás, elas estiveram aqui, né, na exposição de Dona Maria II o ano passado. E a terceira tela gigantesca que ela encomenda é esse retrato de Dom Pedro, do esposo dela,
em que a gente não tem certeza se ela encomenda com ele ainda vivo, em 1834, porque o Simpson chega aqui ainda em 34, ele ainda está vivo, ou se ela faz como com o irmão e encomenda já póstumo para deixar um retrato de como ele gostaria de ser lembrado. Com a farda, com o batalhão, né, número 5, que tinha todo esse simbolismo, esse significado, com as condecorações portuguesas. E a gente tem que imaginar que toda essa imagem dele, além das roupas, dos retratos, ele também ele pede para ser sepultado como general português. Eu participei da exumação dos restos mortais dos imperadores em 2012, e a gente vê nos restos mortais não tem nada alusivo ao Brasil. Ele foi enterrado com essa farda, com essas 3 condecorações, e exatamente como um general português. E ele lega o coração dele para a cidade do Porto, em reconhecimento à lealdade dos portuenses durante o cerco. Então a gente vê que ele, realmente, esses últimos anos, ele se entregou de coração como português e fez questão de morrer como português. E essa é a imagem que Dona Amélia pede que fique para a posteridade. Esse retrato hoje está no Museu dos Coches, essa foto horrorosa fui eu que tirei de baixo, mas só para a gente ter uma noção do que a gente vê hoje. Aí tem uma foto boa, em que a gente pode comparar. Esse é o retrato que está nos Coches, né, que a gente vê ele com a espada, com o chapéu, e esse é o retrato da família Palmela. Então a gente vê que isso é uma parte, né, vamos dizer, desse outro retrato. E os dois foram feitos pelo Simpson. E aqui a gente vê realmente, né, a semelhança entre os dois, coisa que nos outros a gente não reconhece. Bom, os duques de Palmela, eles já tinham sido clientes do Simpson em 1831, quando eles encomendaram esses 2 grandes retratos do duque e da duquesa de Palmela, que hoje estão em Vila Viçosa. Também são retratos monumentais, e aí fica a dúvida. Dona Amélia fez certas encomendas, os duques de Palmela fizeram outras. Quem, na verdade, encomendou essa tela para o Simpson? Pode ter sido Dona Amélia e deu de presente, porque era uma família amiga, ou pode ter sido uma encomenda deles para ter um retrato um pouco menor de lembrança de Dom Pedro. A gente não tem certeza, porque infelizmente eu não consegui ainda achar nenhuma documentação dentro da correspondência que confirme que isso foi uma oferta ou foi uma encomenda. Foi feito um catálogo com uma exposição em 2001 do acervo Palmela, ainda na Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Esse quadro não consta, provavelmente porque ele não estava junto com essa coleção grande, que depois uma grande parte acabou sendo vendida. Por isso que esses 2 retratos, por exemplo, foram para a Vila Viçosa. Mas nesse leilão, que foi um leilão fabuloso, foi uma coisa quase Titanic. Era lá na Serra da Rábida, num fim de semana lindo. E aí tinha um povo tocando, violinos no jardim, e as pessoas comprando as peças. Assim, foi uma sensação meio de um fim de uma era, né? A venda de todas essas peças. E graças ao mecenato da doutora Maria e do doutor João Cortez Lobão, a pedido do doutor José Alberto Ribeiro, essa tela veio para a coleção do Palácio Nacional da Ajuda. Então, de todas essas peças que se dispersaram nesse grande leilão, essa peça específica, tão emblemática, tão simbólica e tão portuguesa, ela veio para o Palácio da Ajuda. Ela foi exposta na Primavera dos Museus pela primeira vez, e quando a gente visita agora a exposição, ela está aqui no térreo. Em que sala? No quarto do rei. Essas 3 telas grandes que foram de Dona Amélia, a gente tem certeza que foram do Simpson, porque essas telas foram doadas por Dona Amélia, foram enviadas para a Suécia, para a irmã, e a irmã chegou à conclusão que aquilo, que era a rainha da Suécia, que aquilo tinha muito mais lógica em Portugal. Então ela devolve essas 3 telas. E na devolução elas são destinadas, né, uma para voltar para o Palácio das Necessidades, onde sempre esteve, a outra é destinada para abrilhantar o Teatro Dona Maria II, e a terceira vai para os Coches em algum momento. Então a gente tem certeza que elas foram do Simpson. A segunda história é o retrato da Imperatriz Dona Amélia, que hoje também está lá na Sala do Rei, ao lado de Dom Pedro, e ao lado de uma tela da Imperatriz Dona Leopoldina. Então, hoje o Palácio da Ajuda é o único lugar no mundo que pode se dar o luxo de dizer que tem retratos a óleo dos 3 imperadores. Nem o Museu Imperial no Brasil tem isso, porque eles não conseguem ter as 3 telas, eles não têm nenhuma tela de Dona Leopoldina. Então, hoje a gente tem aqui na Ajuda os 3 imperadores do primeiro reinado brasileiro representados na Sala do Rei.
Bom, quem foi Dona Amélia? Ela é menos conhecida. A gente, quando aqui em Portugal fala Dona Amélia, a gente normalmente pensa na rainha Dona Amélia, na tua Amélia, que é objeto de estudo do Dr. José Alberto, e que foi, na verdade, uma rainha que viveu várias décadas depois, já na virada do século, né, praticamente, enquanto a Imperatriz Amélia, ela foi imperatriz do Brasil, ela nunca foi rainha de Portugal. A Dona Leopoldina chegou a ser rainha de Portugal, enquanto Dom Pedro foi Dom Pedro IV, um brevíssimo período até ele abdicar em nome da filha, Dona Maria II. Mas Dona Amélia não, porque ela se casa com Dom Pedro em 1829, quando ele já tinha abdicado há 3 anos do trono português. Então, ela se torna imperatriz do Brasil por 1 ano e meio, até ele abdicar também da coroa brasileira. Quem era essa Amélia? Ela era muito bonita, filha do príncipe Eugênio e da princesa Augusta. Bom, quem era esse povo? O príncipe Eugênio, ele era filho da imperatriz Josefina da França. Do primeiro casamento da imperatriz Josefina com o primeiro marido dela, que foi guilhotinado na Revolução Francesa, ela teve esse filho Eugênio. E esse Eugênio se casa, porque o Napoleão decide, com a filha do primeiro rei da Baviera. O Napoleão transforma a Baviera de um estado eleitor, né, aquela coisa do reino germânico, e transforma a Baviera em reino. E o avô da Amélia se torna o primeiro rei da Baviera, o Max José, e a filha dele, que era a princesa Augusta, que tinha a fama de ser a princesa mais bonita da sua época, Napoleão fala, é essa que eu quero para o meu enteado. Ela é a mais bonita? Então é essa que eu quero, porque isso dava um prestígio para a família dele. E para selar esse acordo, ela então se casa e o casamento se torna uma união muito feliz, eles têm 7 filhos e a Amélia é a 3ª menina, a 4ª criança que nasce dessa união. Esse retrato, isso sobre a retratada, sobre o autor do retrato é esse sujeito, Joseph Stieler, que foi um pintor muito famoso no século XIX, ele foi um dos maiores pintores do mundo germânico e é interessante porque a gente não ouve tanto falar dele por causa do Winterhalter, que era um outro pintor que acabou se tornando a grande estrela. E ele ficou um pouco na sombra, vamos dizer, por causa do sucesso do Winterhalter na Europa toda, né? Ele foi o queridinho da Rainha Vitória, ele foi o pintor de várias casas reais, e o Stieler ficou mais restrito ao mundo germânico. E por causa disso, a gente não dá talvez a devida importância que ele teve, mas ele foi um dos maiores retratistas do século XIX, e ele entrou na história da corte, dos retratos reais e tudo isso, ele era um retratista. Ele nasceu na Alemanha, fez a formação dele em Paris, na época ainda do Napoleão, e depois ele já está de volta, ele já tinha voltado para a Alemanha, e ele estava a caminho de Roma, para levar quadros dele para vender e para tentar se colocar no mercado de arte em Roma. Só que no caminho para Roma, da Alemanha para Roma, ele tinha que atravessar o norte da Itália. E quando ele chegou no norte da Itália, em 1809, os quadros dele foram confiscados pela alfândega. Nossa. Alguma burocracia. Os quadros foram confiscados, o material dele de pintura foi confiscado, ele não tinha como seguir viagem para Roma, e ele tinha com ele 2 retratos. Ele tinha o autorretrato, que ele sempre mostrava, falava, olha, esse sou eu, dá para ver que eu sou bom. E um retrato de criança. Porque ele sabia que sempre quem decidia se ia ser feito um retrato ou não importava o preço, eram as mulheres. E se as mulheres falassem, eu quero retrato, os maridos acabavam aceitando. Então ele sempre levava um retrato de criança muito fofinho, que era para as mulheres se comoverem e falarem, eu também quero o retrato dos meus filhos. E aí ele conseguiu os contratos. Tem uma carta que ele conta isso, é muito engraçado. Só que ele não podia seguir viagem sem o autorretrato e a tela da criança, porque ele não ia conseguir fazer negócios. E aí ele pede uma audiência com o vice-rei da Itália. O norte da Itália, nessa época, era um território napoleônico, dominado por Napoleão e governado pelo enteado do Napoleão, o tal do príncipe Eugênio, que era filho da esposa do Napoleão, da imperatriz Josefina. E o príncipe Eugênio, casado com a princesa Augusta, aquela que era a mais bonita da Europa, eles estavam governando o norte da Itália para o Napoleão. Isso chamava Reino da Itália. E aí o Stieler vai e pede uma audiência com eles para, olha, eu preciso dos meus quadros, do meu material, eu estou indo para Roma.
E aí, eles tinham acabado, mas fazia assim, semanas, que eles tinham acabado de contratar finalmente um pintor para ser o pintor oficial da corte de Milão, onde eles viviam, que era o Albrecht Adams, que era um grande pintor, mas que só sabia fazer paisagens e retratos, e ele ia retratar as batalhas do príncipe Eugênio, enteado do Napoleão, que ele mais fazia na vida era guerrear. Mas ele era péssimo retratista. Então, embora as batalhas épicas fossem maravilhosas, até hoje ele é um dos grandes pintores alemães do período, o Albrecht Adams não era uma opção para fazer retratos da família. E a Augusta pediu para ver os quadros. E quando ele mostrou o autorretrato e o retrato da menininha, ela ficou encantada, falou, eu quero! E aí, ele fez um retrato dos 3 primeiros filhos que eles tinham já nessa época. Ela ficou encantada, obviamente, pediu uma cópia, mandou de presente para o pai dela, que era o rei da Baviera, avô das crianças, e eles não deixaram mais o Stiller ir embora. Ele ficou 3 anos em Milão pintando a família, pintando os grandes dignitários do reino, pintando o casal. E aí ele fez muitos retratos, passou 3 anos sendo regiamente paparicado para não ir embora, até que ele conseguiu ir para Roma fazer o que ele queria, e voltou para Baviera. Quando ele voltou para Baviera, o rei já sabia quem ele era, porque tinha ganho esse quadro lindo. E aí pediu para ele fazer um retrato das filhas que ele tinha com a segunda esposa. O avô da Amélia casou em segundas núpcias com uma mulher bem mais jovem. E aí ele teve filhos desse segundo casamento da idade dos netos. E aí ele queria que retratasse, eram 6 meninas. 2 pares de gêmeas e mais 2. E ele queria retratar as meninas. Então ele contrata o Stiller para retratar as meninas. E aí o Stiller se torna pintor da família. Até que, quando em 1820 o Beethoven vê um quadro da família, ele se encanta pela obra do Stiller. E aí ele pede para ser retratado. E isso foi a maior propaganda do mundo na época, porque o Beethoven não se deixava retratar por ninguém. Em vida, ele nunca deixou ninguém fazer um retrato dele. O primeiro retrato que foi feito dele, e único, foi esse de 1820 pelo Stiller. E a partir do momento que o Beethoven quis se retratar por ele, aí ele virou uma estrela, obviamente, né? Sem nenhum questionamento, ele foi totalmente consagrado. E a rainha da Baviera não queria que ele saísse da Baviera e que ele fizesse uma carreira internacional e voasse e batesse asas. Então o que ela fez? Ela pegou um pedaço do terreno que ela tinha na beira do Tegernsee, que é um lago no meio dos Alpes, assim, devia ter trazido uma foto, com as montanhas, com os lagos, é lindo de morrer, e deu um terreno e uma casa para ele, para ser o ateliê, porque era a luz mais perfeita para ele pintar. A casa tem um jardim, hoje é um restaurante, mas tem um jardim, tem um deck direto no lago, e segurou o Stiller na Baviera. Aí ele acabou casando com uma dama da corte e acabou ficando para sempre lá. E não fez essa carreira tão internacional como ele poderia ter feito, mas ele parece que foi muito feliz vivendo lá. E continuou trabalhando para a corte da Baviera, porque o que aconteceu? Quando esse rei morreu, esse que tinha as filhas pequenininhas da segunda esposa, o avô da Amélia, quando o Max Joseph morreu, subiu o filho dele, o Luís I, no trono. E o Luís I continuou contratando o Stiller para pintar a família dele, as filhas, os filhos dele, e ele teve uma ideia de um projeto bem ao gosto do romantismo, do nacionalismo, já de meados do século XIX, que é a famosa Galeria da Beleza. A gente tem outras galerias da beleza em Versalhes, no século XVIII ainda, esse conceito de você retratar mulheres bonitas do seu país. E o critério básico dessas galerias da beleza era, não importa se a moça é rica, pobre, conhecida, desconhecida. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma princesa da Baviera e a gente tem a filha do sapateiro. Mas toda... Oi? E a amante, e a amante do rei. Então ele coloca, que foi um escândalo, ele pede para o Stiller fazer, são quase 50 telas, que hoje estão todas reunidas no Castelo Nymphenburg, em Munique, e o Stiller vai pintando muitas telas, todos os anos, de meninas que eram escolhidas entre o povo, na corte, onde quer que fosse, pela sua beleza. Então era como se, sabe que nem agência de modelo, que tem os olheiros que ficam procurando meninas bonitas para serem modelo? Era assim que funcionava na Baviera nessa época.
quem trazia uma moça muito bonita e o rei falava, não, essa eu quero na minha galeria, a pessoa recebia uma comenda, algum presente do rei, tinha um certo reconhecimento. A moça que era retratada se tornava uma celebridade e estava garantido que ia casar pelo menos, né, com algum nobre, com alguém muito rico, o futuro estava garantido. E para o Stiller era lógico, né, era uma garantia de encomendas o ano inteiro, porque foram muitas moças que foram encomendadas. 2 delas se questiona se chegaram a ter algum relacionamento com o rei ou não, mas a terceira todo mundo tem certeza, que é a famosa Lola Montez, que foi uma amante do rei e que acabou sendo retratada para a Galeria da Beleza, e aí meio que a Galeria da Beleza acabou, porque aí nenhuma mãe mais queria que a filha fosse retratada, inclusive teve gente que queria tirar o retrato da filha de lá, porque junto com a amante ficava, obviamente, um escândalo. E aí meio que a ideia da Galeria da Beleza acaba desde que ele coloca a Lola Montez. São muito poucos retratos que ainda entram na galeria depois disso. E aí também o Luís I acaba abdicando na Revolução de 1848 e, enfim, e aí acaba essa história da Galeria da Beleza. Mas o Stiller é um pintor consagrado. Além de pintar para o rei, ele continua a vida toda pintando para a família do príncipe Eugênio e da princesa Augusta, que foram quem descobriram ele, vamos dizer assim. Ele continua a vida toda pintando para eles. Ela era, né, a filha do rei de qualquer maneira, era uma das pessoas da corte. E aí a gente tem várias telas, né, do Stiller ao longo da vida deles. E aí começa uma tradição quando os filhos do príncipe Eugênio e da princesa Augusta casam. Então, a filha mais velha, que é a Josefina, com 15 anos, ela é dada em casamento para o príncipe herdeiro da Suécia. E antes dela ir para a Suécia, que era longe para burro na época, ela leva muitos anos para voltar a primeira vez de visita para Munique, a mãe pede para o Stiller fazer um retrato dela para deixar de lembrança quando ela vai embora para o casamento. Daí, em 1826, a segunda irmã, a Eugênia, se casa, não vai para tão longe, ela vai para um reino vizinho, mas a mãe encomenda também um retrato para o Stiller para ter de lembrança da segunda filha. E aí, em 1829, é a época da terceira filha se casar, a nossa Amélia, que vai para o Brasil para se casar com Dom Pedro, que nesse meio tempo estava viúvo da Imperatriz Leopoldina, e antes de embarcar para o Brasil, a mãe encomenda um retrato da filha para o Stiller para ter de lembrança em casa. Básico. E aí, isso daqui foi uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa, que eu descobri num álbum, numa biblioteca na Alemanha, que é uma aquarela do Salão do Palácio Leuchtenberg, posterior a 1830, em que a gente tem as telas. E aí a gente consegue ver onde está cada uma dessas telas hoje em dia. É muito legal fazer o rastreamento. Então esse era o salão dos pais da Amélia. Na verdade, o pai já tinha falecido quando ela se casou, então na verdade era o palácio da mãe. E aqui no cantinho, e eu agradeço muito a Isabela, minha filha, que fez essa montagem, de ampliar aqui do lado para a gente conseguir ver que esse quadro é exatamente o quadro que agora está aqui na ajuda. E como que a gente tem certeza disso? Porque ele foi autenticado como sendo original do Stiller e porque esse quadro era o único que estava desaparecido. Então, todos esses a gente conseguiu descobrir. Esse está na residência de Munique, esse está em São Petersburgo, esse está... A gente sabe a história de todos eles. Mas esse quadro da Amélia estava desaparecido, a gente só conhecia as cópias dele. E aí, quando ele reapareceu e foi autenticado, e a gente, né, e pelo tamanho, pela moldura, pela qualidade da pintura, por tudo isso, se teve certeza que era o original do Stiller, foi uma grande emoção, porque era o último quadro da família toda que faltava e que ficou desaparecido. E aí a pergunta é, o que aconteceu com ele? Bom, esse era o exemplo da cópia do quadro que a gente conhecia, que está hoje na Fundação Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal, que foi uma cópia que a própria Dona Amélia doou para essa instituição que ela própria criou e manteve a vida toda. Então a gente conhecia essa cópia e sabia que o quadro devia existir, porque se tem a cópia tem que ter original. Existem outras cópias, como essa que circulou no mercado de arte portuguesa há pouco tempo, que a gente vê que também é uma cópia dessa tela, assim como outras menores, maiores, enfim. Mas
A gente também sabia pelas litografias, porque esse quadro, ele deu origem a uma série de litografias de Dona Amélia. Tem ela de verde, de azul, de rosa, de branco, de tudo quanto é cor, para um lado, para o outro, com o cabelo maior, menor. Então, assim, metade das litografias de Dona Amélia são baseadas nesse famoso retrato. Por muitos anos, esse foi o retrato oficial dela. E, provavelmente, o quadro ficou com a família, com a mãe, no Palácio da Mãe, lá bonitinho, como a gente viu naquela aquarela, até Augusta falecer. E Augusta acaba falecendo em 1851 e deixa um testamento em que ela especifica que todas as telas dos homens da família, então do Napoleão, do príncipe Eugênio, que está aqui atrás da porta, não dá para ver, do Augusto, que é o primeiro filho que morre muito cedo, do Maximiliano, que é o segundo filho, todos os homens da família, ela deixa para o filho homem, que é o Maximiliano, que é o filho que sobrevive, né, porque o Augusto morre e sobra o Maximiliano, e que é o atual duque o então duque de Leuchtenberg. Então, todos os homens da família, o que eu imagino que era a ideia dela? Que ele tivesse uma galeria com todos os duques, né? Então, desde o Napoleão, que não foi duque de Leuchtenberg, mas que deu origem à família, vamos dizer, né? Deu a pompa para a família. Aí, o príncipe Eugênio, o Augusto, que morreu cedo, o Maximiliano, um dia o filho, o neto, o bisneto. Então, a gente imagina que a ideia dela, deixando só as telas masculinas para o duque, fosse fazer uma galeria dos duques. É o que parece. E as telas femininas dela e das filhas, ela não diz nada no testamento. E a gente não tem certeza se ela deixou verbalmente para cada filho o seu próprio quadro ou se aquilo ficou no palácio, a gente não sabe. O Duque Maximiliano de Leuchtenberg, essa tela é uma cópia do original. O original está em São Petersburgo e a cópia está aqui no Palácio da Ajuda. É uma cópia, essa provavelmente é do Richter, né? Que era um dos pintores que fazia cópias do Stiller, e esse era o tal do Duque Maximiliano, o irmão mais novo da Amélia, que herda todos os quadros masculinos. Bom, só que no ano seguinte, ele também morre. Então, a mãe morre em 1851 e ele, com tuberculose, morre muito jovem em 1852. Quando o Maximiliano morre, a Maria Nikolaevna, que era a esposa dele, que era filha do czar, então era, na verdade, uma pessoa da realeza na Rússia, herda tudo que era do marido. Eles tiveram vários filhos e ela é a grande herdeira. O problema é que ela era muito rica, né? Imagina, ela era a filha preferida do czar. Então, ela não tinha grandes interesses nessas coisas da família do marido. O marido, socialmente, estava abaixo dela. Ela era filha do czar. Ele não era, né? Ele era neto do rei da Baviera, mas não era nem pela linha principal de sucessão, era pela mãe. Então, ela não se interessa muito. E a gente tem certeza que ela não se interessa porque ela deixa todos os documentos, inclusive assinados pelo Napoleão, ela deixa todos os mapas, todos os livros, assim, móveis, quadros, todo o recheio, vamos dizer, do Palácio Leuchtenberg, ela não se interessa. Então, eu acredito que é possível que ela também não tenha se interessado pelos retratos das cunhadas e da sogra, né? Que isso não tenha ido para a Rússia. Então, só para vocês entenderem, o príncipe Eugênio, filho da Josefina do Napoleão, casa com a Augusta, filha do rei da Baviera, e tem todos esses filhos. Esse bebê morre bebê. Esse daqui é o Augusto, que casa com a Maria II, morre cedo. E o único filho homem, que é o Maximiliano, que herda tudo, morre logo depois da mãe. E aí a gente tem metade da herança é dividida entre as filhas, a Josefina, a Amélia e a Teodolinda. A Eugênia já tinha morrido também. A Josefina, a Amélia e a Teodolinda, e metade fica para o Maximiliano / Maria Nikolaevna, porque ele logo morre. E aí o que acontece com todo o recheio do Palácio Leuchtenberg? As grandes obras do Canova, as coisas que tinham sido da Imperatriz Josefina, que eram muito valiosas, ela manda que seja despachado para São Petersburgo. Esvazia o Palácio Leuchtenberg em 2 meses, vende tudo que não interessa, vende o palácio e manda tudo que era da família que ela não queria, documentos, livros, quadros, etc., para essa propriedade que se chama Zeon. Zeon era um antigo convento que foi secularizado e que foi comprado naquele ano, no começo de 1852, por Dona Amélia.
Aí, como ela compra essa propriedade, o que acontece? Tem que esvaziar o palácio, porque a viúva vendeu. Na hora que eles esvaziam o palácio, mandam tudo para o Palácio da Amélia, que era lá perto, na Baviera, que estava disponível. Então, os quadros, as coisas todas que sobram, vão para lá. E aí, em 1873, quando Dona Amélia morre, quem acaba herdando isso é o próprio sobrinho russo, filho da Maria Nikolaevna e do Maximiliano. Ela deixa o palácio dela com tudo para esse sobrinho. Por quê? Porque ele é o novo duque de Leuchtenberg. Então, para ficar dentro da família e para engrandecer o ducado de Leuchtenberg, ela então deixa tudo pro sobrinho. E esses sobrinhos e sobrinhos netos, etc., acabam indo para a Baviera com a Revolução Russa. Em 1917, eles têm que fugir da Rússia, os que conseguem sobreviver. E aí eles têm um lugar na Baviera e eles têm o direito de viver lá, porque eles são proprietários desse palácio, e aí eles se estabelecem na Baviera. Aí eu tenho uma foto de 1924 de como era esse palácio por dentro, para onde esses refugiados vão, depois de 1917, e passam a viver, porque eles têm pelo menos um lugar para morar, né? Então eles vão morar nesse palácio. Quando aquela Anna Andersen aparece, dizendo que seria a Grã-Duquesa Anastácia, que teria sobrevivido, ela vai para Zeon e ela está enterrada lá, porque lá era o refúgio dos russos que conseguiam chegar na Baviera. Então isso se tornou quase que uma embaixada dos antigos membros da realeza na Baviera. Só que quando vem a crise de 1929, eles não conseguem se manter, porque eles já não tinham mais como sobreviver. Eles tinham uma propriedade, mas não tinham como sobreviver. E aí o que eles fazem? Eles decidem migrar para o Canadá e fundar as primeiras escolas de esqui no Canadá. E aí, para mudar para o Canadá, eles precisavam de dinheiro para começar a vida. Então, o que fazem os Leuchtenberg? Eles vendem tudo que está dentro de Zeon. E aí, os catálogos que a gente tem dessa época eram principalmente da biblioteca. A biblioteca foi toda listada. E eles fizeram dezenas de leilões. Teve leilão na Suíça, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, em vários países. E eles foram vendendo, entre 1929 e 1935, eles foram vendendo. Eu consegui alguns catálogos, mas teve muita coisa que nunca foi feita em catálogo, que nunca foi feito, que pode ter sido vendido para conhecidos, pode ter sido vendido sem catálogo, porque foram muitas vendas. A biblioteca a gente tem certeza, e a grande parte disso foi comprado por ex-alunos de Princeton, que levaram daí tudo para os Estados Unidos. Então todo esse material de documentos, mapas, etc., livros, desde o Napoleão, do Príncipe Eugênio, foi tudo parar nos Estados Unidos, porque foi uma grande compra que foi feita. Os quadros se dispersaram. Olha aqui, a gente tem o original do Stiller da mãe e o original do Stiller da irmã mais nova. Eles foram vendidos nesse momento. E por causa disso, eu acredito que possivelmente o quadro da Amélia e o da outra irmã também tenham sido vendidos nesse período. Infelizmente, o catálogo só tem pouquíssimas fotos e não lista tudo. Mas essas duas fotos me dão a entender que esses quadros das mulheres da família tenham ido para Zeon e tenham sido vendidos nesse momento. Bom, aí minha super filha fez um infográfico chiquérrimo pra gente entender. Então, não ficou lindo, gente? Olha isso. O Stiller pintou a tela, ela foi litografada pelo Grevedot em Paris, foi herdada pela Maria Nikolaevna, né, pela esposa do duque mais novo, e aí a gente não tem certeza. Eu voto na opção da direita, mas a gente não pode descartar a opção da esquerda. Ou a Maria Nikolaevna levou a tela da Amélia para São Petersburgo, ficou com a família até a Revolução de 1917, talvez, e aí ela poderia ter sido desviada do resto do espólio, porque o que aconteceu com o espólio Leuchtenberg na Rússia? Os russos fugiram, os que conseguiram foram para a Baviera. Tudo que estava dentro do Palácio Mairinsky, do Palácio da Maria Nikolaevna, foi incorporado na Revolução Comunista e passou a fazer parte do espólio do Hermitage. E hoje todos os quadros masculinos estão no Hermitage. O Napoleão, o Eugênio, o Augusto e os dois Maximilianos. Se a Amélia, por algum motivo, foi levada para a Rússia, nesse momento ela teria se desviado do restante do espólio que ficou no Hermitage e teria ido parar de alguma maneira na Alemanha.
Eu acho mais provável que ela tenha sido levada para o Palácio Zeon da Baviera junto com o resto que a Maria Nikolaevna não quis. Foi vendida num leilão desses que tiveram entre 1929 e 1935. E aí, de alguma maneira, a gente não sabe ou de um lado ou do outro, a gente tem certeza que em 1991 isso surgiu no antiquário em Lübeck. Por que existe essa hipótese? E por que a família que comprou isso em 1991 acredita que tenha sido esse caminho, embora eu acredite nesse? Eles defendem essa tese por causa da data e por causa do lugar. 1991 é muito próximo de 1989, que foi quando a gente teve a queda do Muro de Berlim. E muitas obras de arte que estavam na Rússia, de alguma forma, foram parar no mercado de arte da Alemanha. E Lübeck, que a gente conhece por causa dos marzipãs, na verdade, é uma cidade bem no norte da Alemanha, no Mar do Norte, e seria um caminho possível para alguma obra de arte desviada da Rússia. Então, essa hipótese não é tão impossível, mas eu acho que pela lógica do resto, faria mais sentido ela ter ido para Zeon. Mas eu não tenho como provar isso, então a gente fica com as duas possibilidades. Fato que em 1991 ela foi vendida para um colecionador de Munique. Essa família manteve a tela, até que em 2022, isso foi vendido para o Palácio da Ajuda. Como assim? A tela de Dona Amélia, ela foi uma das muitas obras de arte que essa família deixou de herança para os atuais herdeiros. E eles começaram a se interessar sobre essa pinacoteca que eles herdaram e tentar entender quem eram essas pessoas que eles tinham, o que eram esses quadros, etc. E aí, eles resolveram, então, pesquisar e foram atrás, porque eles sabiam que era Amélia de Leuchtenberg, e foram atrás do Círculo Leuchtenberg. E o Círculo Leuchtenberg é um grupo de pesquisadores do mundo, principalmente na Alemanha, que se dedica a estudar a família Leuchtenberg. E cada um é dono de um personagem. Eu sou dona da Amélia, tem outra que é dona da Teodolinda, tem louco pra tudo. Então, cada um é dono de alguém. Claro que na Suécia tem alguém que se interessa pela rainha da Suécia, claro que, né, cada um no seu país. E a Amélia é minha jurisdição. Então, quando chegou alguém com uma tela da Amélia, o Círculo Leuchtenberg, ele foi contatado através de um museu, entrou em contato comigo. Olha, Cláudia, apareceu uma tela da tua Amélia. Que ótimo. Quando eu soube tela da Amélia e eu tive contato com o colecionador e eu fui ver a tela, na hora, assim, eu falei, gente, é a tela perdida. Certeza que é a tela perdida do Stiller. Só que ele primeiro precisava mandar fazer peritagem, que foi feito pela grande especialista em Stiller que trabalha para o Palácio de Nymphenburg, onde está toda a Galeria da Beleza, etc, etc. Foi feita a peritagem, foi feito, enfim, avaliação, etc, etc. E ele me pediu para fazer o estudo do quadro. Então, eu fiz todo esse estudo, na verdade, para o proprietário, foi uma encomenda dele. E aí começou a discussão, faço o que com esse quadro agora? E o dono do quadro, imediatamente, quando entendeu que era uma imperatriz, que era um quadro perdido, que era uma obra tão importante, ele falou, eu quero que isso vá para um museu. E a primeira ideia dele era que fosse para o Palácio Nymphenburg, porque ele mora em Munique, porque lá já tem outros Stillers. E aí começou uma discussão, eu com ele, né, assim, olha, eu acho muito bom que fique em Munique, né, acho lindo o palácio, mas, olha, veja bem, em Portugal, onde ela viveu a maior parte do ano, que foi o país que ela escolheu viver, que ela gostava, ela tinha 2 palácios na Baviera, ela quis ficar vivendo em Lisboa, ela gostava de Lisboa. E existe um palácio maravilhoso, onde existe já uma galeria com cópias de retratos da família inteira Leuchtenberg. Só que falta a Amélia, falta o Augusto também, mas enfim, falta a Amélia. Provavelmente a coleção era dela e ela tinha fotos, tinha retratos da família toda e não tinha um retrato dela própria. Ou se tinha, não tá aqui junto com os outros, mas eu falava, gente, falta a Amélia, lá na Ajuda, ela vivia em Lisboa, ela gostava de Lisboa. E aí ele foi pensando, o Palácio do Nymphenburg, não sei se acabou não se interessando, não sei se ele chegou a oferecer e não recebeu, eu não sei, ele não me contou essa parte. Mas aí, finalmente, a ideia do Palácio da Ajuda vingou. O doutor José Alberto Ribeiro imediatamente se interessou pela ideia, pelo quadro, por tudo isso, começou os esforços junto ao governo português, né, a Direção-Geral do Patrimônio, para conseguir comprar a tela. 2 anos. 2 anos. 2 anos a gente achou que estava perdido várias vezes, né? Muitas vezes a gente achou que a gente tinha perdido a Amélia. Nossa, o que eu chorei. Aí...
Não foi, porque ia e vinha, e o valor, e a documentação, e tem toda uma burocracia, e a pandemia no meio. E aí o proprietário falava, vamos oferecer para o Brasil. Eu falei, não adianta, não vai ter jeito. Porque realmente no Brasil tem várias telas da Amélia. O preço era uma coisa que realmente seria muito difícil no meio da pandemia, que qualquer instituição no Brasil conseguisse bancar. E aí vinha um outro problema, que era tirar uma obra do Stiller da Europa. Porque ele é um pintor excepcional, renomado, e teria um problema provavelmente para você tirar, assim como as obras de arte do Brasil normalmente não podem vir para Portugal do século XIX, o inverso, dependendo do pintor, também não é um trâmite fácil, mas dentro da comunidade europeia tudo bem. Então, tudo isso, né, entrava porque, na verdade, assim, o quadro, ele fazia todo sentido aqui, junto com o resto dos retratos. E ainda junto com o Dom Pedro, né? A hora que veio o Dom Pedro e a Leopoldina, eu falei, gente, tem que ter a Amélia aqui também junto. Então teve uma torcida pessoal minha. E o proprietário acabou se empolgando tanto com a história que ele fez questão de vir pessoalmente trazer. Então ele mandou fazer uma caixa para colocar o quadro, ele comprou 2 passagens para vir ele com a Amélia, aí ele entrou primeiro no avião, aí o piloto e as aeromoças vieram, mas quem é essa Amélia? Aí ele mostrava o retrato da Amélia, falava, nossa, imperatriz, mas ela vai para Portugal? Sim, ela viveu em Portugal, ela gostava de Portugal. Aí ele passou a imigração, aí ele sentou, não deixaram ele botar a Amélia do lado dele, então prenderam o quadro aqui do lado, e aí na chegada do aeroporto estávamos eu e o José Alberto ali assim, né, Amélia vai chegar, bom, aí chegaram, e aí finalmente aqui a entrega oficial do quadro. A moldura veio antes, separado, porque era muito pesada, muito grande, não teria como trazer na cabine do avião, e ele não queria despachar, então a moldura veio antes. E aí, no começo, na primavera, chegou a tela da Amélia. Olha a minha cara de feliz aqui, toda orgulhosa. A Amélia, então, veio para o Palácio da Ajuda e hoje a gente tem a única tela do Joseph Stiller em Portugal, fazendo parte da coleção, junto com o Pedro e a Leopoldina. Mas, assim, foi o José Alberto que brigou muito para que isso fosse possível, assim, porque não adiantava eu querer que não ia fazer diferença, né? Então, assim, ele teve que brigar muito para conseguir que realmente isso se tornasse uma prioridade, porque é uma tela excepcional. Bom, gente, é o seguinte, daqui a 10 minutos vai dar 1 hora de palestra. Vocês ainda têm interesse em saber a terceira história, né? Ai, claro! Sim. Continue. Então, vamos lá. Terceira história. Terceira história é o arquivo do Paulo Almeida. E aí a gente entra numa questão que um arquivo são documentos, são papéis, não é uma coisa tão espetacular, tão cinematográfica, não enche os olhos como um quadro. Né? A gente vê um quadro do Dom Pedro, quadro da Amélia, assim, aquela coisa uau. Documento é papel. Então, a não ser para quem ama arquivo e documentação, normalmente não é uma coisa que chame tanto atenção. Mas a história desse arquivo é muito interessante. E como que ele acabou vindo parar aqui. Então, por isso que essa terceira aquisição que eu incluí para contar para vocês, mesmo não sendo uma peça que chame tanto atenção. Bom, a documentação desse arquivo Almeida estava na Baviera até esse ano, até julho, mês e meio atrás, 2 meses atrás, essa documentação toda estava na Baviera. E essa documentação envolve 90% dos documentos em português, referentes à época de Dom Pedro. São documentos que foram de Dom Pedro, que foram de Dona Maria II, que foram da administração do reinado de Dona Maria II. Tem uma parte referente às guerras liberais, que é importantíssimo. Então, assim, quando acabaram as guerras, quando se assinou a Convenção de Évora-Monte, Dom Miguel estava em Évora, e ele vai para Sines, ele nem sobe para Lisboa, ele vai direto pelo Alentejo para o porto de Sines e embarca para o exílio. E ele vai meio fugido e larga vários papéis na escrivaninha dele. Dom Pedro manda uma pessoa de alta confiança dele, que é o camarista dele, o Paulo Martins de Almeida, para ir até lá e ser a primeira pessoa a abrir os aposentos de Dom Miguel. E todos os papéis que ele encontra, ele coloca num maço, alguém escreve, não sei se ele ou alguém escreve, papéis encontrados na secretária de Dom Miguel em Évora, com a data, no final de 1834, de maio de 1834, e isso vira um maço. Aí a gente tem a correspondência entre Dom Carlos Isidro, que era casado com uma irmã de Dom Pedro,
com o Fernando VII da Espanha. Então mostram todos os bastidores, quase uma conspiração entre eles, na época que a gente estava tendo as guerras liberais em Portugal e na Espanha. Aí a gente tem relações de joias, de diamantes, de toda a parte do tesouro de Portugal, tanto o que estava com Dom Miguel, como o que foi encontrado depois, o que estava em Elvas, o que estava em Lisboa, porque o tal do Paulo Martins de Almeida, essa pessoa de grande confiança do Dom Pedro, ele foi logo nomeado guarda-joias de Dona Maria II. Guarda-joias era o segundo cargo da corte. Ele tinha o segundo maior salário, ele era a segunda pessoa mais importante da corte. A gente pensa, guarda-joia, guarda-joia. Não. Joias era no sentido de patrimônio. Então, todas as propriedades, os jardins, as quintas, a produção rural, as joias, as pratas, os quadros, as bibliotecas, todo o tesouro que se entendia na época do rei era considerado responsabilidade do guarda-joias. Ele era responsável pelo patrimônio. Então, ele era uma pessoa muito importante. E esse Paulo Martins, ele era um brasileiro que entrou a serviço de Dom Pedro ainda no Brasil como camarista, né, uma pessoa que era como se fosse uma dama de companhia para as mulheres, você tinha os camaristas para os homens. Ele entrou com 16 anos a serviço de Dom Pedro e ele fez carreira dentro da corte no Brasil, ele era um diplomata já importante quando Dom Pedro abdica em 1831. E esse Paulo Almeida resolve largar tudo e seguir Dom Pedro para a Europa e voltar a ser camarista dele, sem certeza nenhuma de salário, de cargo, de aposentadoria, de nada, e ele compra a briga de vamos para a Europa lutar pelo trono da Maria II. E ele se torna uma pessoa de grande confiança, e é quem vai com Dom Pedro para o campo de batalha. É ele que está do lado do Dom Pedro, durante todo o cerco do Porto, e no leito de morte, e até os últimos momentos. Então Dom Pedro recomenda essa pessoa para a filha, e ele se torna, então, o guarda-joias, porque era uma pessoa de total confiança. Ele enfrenta, claro, um preconceito muito grande, porque ele era um brasileiro, num cargo muito importante no governo de uma rainha portuguesa, cujo pai já tinha falecido. Mas ele consegue se manter de 34 até 42 nesse cargo, e toda essa documentação está nesse arquivo. Aí, por exemplo, todos os boletins médicos sobre a doença e a morte de Dom Pedro estavam com ele. Assim, um monte de documentos importantíssimos estavam nesse arquivo. E mais todas as cartas de amor entre ele e a esposa, todos os documentos pessoais dele, todas as condecorações, a carreira dele depois em Portugal. Várias coisas importantes estavam todas nesse arquivo. Bom, como que isso aconteceu? O Dom Pedro faleceu em setembro de 1834 aqui em Portugal, no Palácio de Queluz. Os documentos ficaram todos para a esposa, Dona Amélia guardou tudo durante 40 anos. Quando ela faleceu em 1873, o que ela fez? Incumbiu o Paulo Martins de Almeida a organizar e destinar os documentos do marido. E o Paulo Martins de Almeida, provavelmente até isso tenha sido uma recomendação do próprio Dom Pedro. Olha, o dia que você tiver que passar isso para frente, se você tiver opção, confie no Paulinho. Ele devia ser baixinho, a gente vê pelas fotos, era o Paulinho. Você confie no Paulinho. Bom, e o Paulinho, nesse meio tempo, quando ele saiu do governo da Maria II, ele foi admitido por Dona Amélia e passou a ser funcionário dela. Então, de 42 em diante, ele passou a ser funcionário dela. E no meio da carreira dele, trabalhando para Dona Amélia, ele conheceu uma prima dela, a Sofia. A Sofia era neta do rei, era uma princesa, mas de um ramo, assim, terciário da família. E eles se apaixonaram. Foi uma história muito bonita. Resumindo muito, a Dona Amélia banca que eles consigam casar, consegue o título de visconde, consegue umas condecorações com Dom Pedro II, consegue convencer a família do tio, que era o pai da menina, e ele casa com o amor da vida dele, os dois são muito felizes, e aí os dois vêm trabalhar, ela vem para Portugal trabalhar na corte da Dona Amélia. Bom, quando a Amélia morre, o que faz o Paulinho e a esposa dele, a Sofia? Eles vão para Baviera, porque ela era neta do rei. Então ela tinha uma herança absurda na Baviera. Ela tinha palácios, ela tinha terras, ela tinha títulos. E aí, quando a Dona Amélia morre, o Almeida vai para Baviera assumir esse patrimônio da esposa. Eles já estavam bem mais velhos, mas enfim, eles vão para Baviera. E vão viver nesse castelo bonito aqui na beira de um lago, perto de Munique. E aí vem uma coisa muito interessante, a questão da documentação.
O que faz o Almeida quando ele recebe todos os documentos que tinham sido de Dom Pedro, antes de ir para Baviera? Ele divide. Tudo que era referente à história do Brasil até o dia 7 de abril de 1831, que foi o dia que Dom Pedro abdicou, ele considerou como história do Brasil. Colocou em várias caixas, entregou a chave para a esposa do diplomata brasileiro aqui em Lisboa, despachou tudo para Dom Pedro II, com uma recomendação que eram papéis pessoais muito importantes do primeiro imperador e que eram para, provavelmente, por indicação de Dona Amélia, provavelmente decididos já por Dom Pedro 40 anos antes. E toda essa documentação foi para o Brasil. Então, vamos dizer, 80% dos documentos foram para o Brasil e foram entregues para Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II acaba abdicando, quando tem a instauração da República, e ele vem para a Europa, esses documentos vêm para a Europa, são enviados depois, isso tudo depois volta para o Brasil, uma grande parte é doada ou vendida para o Museu Imperial, hoje é o nosso famoso arquivo histórico, o POB, Pedro Orleans de Bragança. Uma parte continua com a família, que é o famoso arquivo Grão-Pará, que ainda é da família, são cartas mais pessoais, etc., que eles ainda mantêm. A gente, com autorização, pode consultar, mas ainda é da família. E toda essa papelada brasileira vai para o Brasil. E aí você fala, bom, e o que aconteceu com o resto? O resto da documentação, ele deveria ter entregue aqui, nessa biblioteca. Essa documentação, em 1873, quando Dona Amélia morreu, deveria ter vindo para a Biblioteca da Ajuda, que era a Biblioteca Real. Então, eram documentos de Dom Pedro, depois de 1831, portanto, como Duque de Bragança, toda a história do cerco do Porto, toda a história das guerras, os anos dele de administração, depois o governo da Maria II, depois todo o trabalho dele junto com Dona Amélia, isso tudo era português. Deveria ter ficado aqui na biblioteca. Mas ele não deixou aqui. Ele pegou tudo, pegou a bagagem dele. Em outubro de 1800, Dona Amélia morreu em janeiro, eles liquidam todas as coisas dela, mandam para a Suécia. E em outubro ele pede licença e ele vai aposentado para Baviera, para a beira do lago, e leva toda a documentação de Dom Pedro com ele. Bom, por que ele faz isso? Fui tentar entender. Na mesma época, a gente tem um elogio histórico muito famoso escrito pelo Marquês de Rezende, que era outra pessoa importante da corte da Dona Amélia. A gente tem várias memórias de pessoas que serviram junto com Dom Pedro, que viveram junto com ele, que deixam memórias contando sobre os seus anos com Dom Pedro. A gente está num período, nesse meio dos anos 1870, que essas pessoas começaram, eles estão ficando mais velhos e estão deixando memórias. O Duque de Palmela deixa memórias. Vários nobres que viveram com Dom Pedro, que viveram as guerras, estão deixando memórias. E o Paulo Martins de Almeida viveu tudo isso do lado do Dom Pedro. Então existe uma possibilidade que ele quisesse escrever ou um elogio histórico para o Dom Pedro, que era muito comum, ou as próprias memórias, que era uma vida realmente muito interessante. E para isso ele queria os documentos junto com ele. É uma possibilidade. Mas eu acredito que tinha um outro motivo. Ao longo da vida, Dona Amélia teve sérios problemas com Alexandre Herculano. Eles foram grandes inimigos, mas grandes inimigos. Por causa da questão das irmãs de caridade francesas, que Dona Amélia queria que trabalhasse aqui em Portugal para ajudar com a questão das epidemias de cólera, de febre amarela, as casas de asilo que ela fundou. E o Alexandre Herculano achava que isso era uma porta para que a igreja trouxesse de volta o absolutismo, e teve um embate, as irmãs de caridade chegaram a ser apedrejadas, as nobres foram humilhadas em público, e o Alexandre Herculano escrevia artigos no jornal, e eles se tornaram os dois líderes de duas facções. A Amélia odiava o Alexandre Herculano, e eu acredito que ela não tenha desejado que a documentação viesse para cá, porque na época o diretor da biblioteca era o Alexandre Herculano. Então eu acho que ela não confiava nele e não queria que a documentação do Dom Pedro viesse para cá. Talvez temendo que ele, com raiva dela, pudesse usar essas cartas, essas coisas contra ela, eu não sei. Mas eu acho que teve um lado pessoal de não querer que essa documentação caísse nas mãos do Herculano. Ela não confiava nele. Então, eu acho que foi por isso que talvez, mas isso é uma especulação minha, ela tenha mandado que o Almeida não entregasse a documentação aqui. E o que ele fez? Ele resolveu voltar para Baviera, cuidar da vida dele, ele levou a documentação com ele.
Só que ele chegou nesse palácio lindo com a mulher, o amor da vida dele, ficou doente, em 6 meses ele morreu. E a documentação lá ficou. Então, de 1874 até 2012, a documentação ficou nesse palácio, num baú vermelho, de couro, porque ninguém falava português, ninguém entendia português, eram os papéis do Brasil. E um belo dia eu descobri que existia esse personagem, o Paulo Almeida. Eu pesquisei na Baviera, fui atrás da família, consegui ser recebida pela Condessa Almeida, que já era bem velhinha na época, que me recebeu em 2012, nessa vila, nesse lugar. Ela me mostrou vários livros, vários objetos, me contou toda a história da família, retratos, etc. Uma parte dessa documentação, tinha coisas que estavam em outro lugar, ela nem sabia. Eu pesquisei, consegui descobrir vários documentos. Aí uma parte disso, essa parte dos boletins médicos e das causas da morte, da doença do Dom Pedro, eu acabei estudando em 2018 só. Aí isso foi entregue para o Dr. Pedro de Freitas, que é um médico aqui em Portugal, que fez o estudo de todos esses boletins médicos e laudos, etc. E fez, então, um relatório sobre a questão da doença e da morte de Dom Pedro, que por muito tempo se alega que teria sido sífilis, e na verdade está provado ali pelos medicamentos, por tudo que foi feito, que foi realmente tuberculose, como a autópsia dizia. E esse material, então, foi guardado para ser publicado oportunamente. Agora, em 2022, com o bicentenário da independência, a gente teve a reedição de 2 biografias muito importantes no Brasil, de Dom Pedro e de Dona Leopoldina, escritas pelo biógrafo Paulo Resutti. E ele, então, usou esse material do Dr. Pedro de Freitas e divulgou esses boletins, tanto da Dona Leopoldina, que já estavam disponíveis no Brasil, mas nunca tinham sido estudados e publicados, e essa documentação sobre a morte de Dom Pedro. Então, agora está saindo essa reedição das biografias num box bonito, etc., e acrescentado por esse trabalho do Dr. Pedro de Freitas, já usando essa documentação, porque eu tive acesso a isso e eu tive autorização para usar. Então, eu passei isso para o Dr. Pedro, que, né, a gente combinou, então, de, tá bom, vamos publicar isso. Aonde? Aí vai ter essa reedição. Vamos esperar a reedição, porque vai ter uma divulgação grande, vale a pena esperar. Então, foi esperado até agora, 2022. E aí, em 2021... depois que a Condessa Almeida faleceu, a família que vive na Áustria decidiu se desfazer desse palacete. É um dos lugares mais caros possíveis na Baviera, na beira de um lago deslumbrante, e eles resolveram transformar num condomínio, manter só a casa principal como uma casa museu para festas, eventos, e esvaziaram tudo. E aí, toda a parte de lustres e objetos, imóveis e tudo isso foi vendido em leilão. Mas a documentação, graças a Deus, foi consultada a doutora Silvia Kraus. A doutora Silvia é a antiga diretora do Arquivo Nacional da Baviera. É uma grande amiga minha e que entrou em contato comigo e falou: Cláudia, eu estou aqui com uma documentação que você conhece, porque ela sabia que eu já tinha trabalhado com isso. E está em português, com uma letra do século XIX. Isso foi mandado até para Berlim para ser olhado por um professor, etc., porque os herdeiros queriam avaliar. Ninguém entende nada, a letra é horrível. Ninguém sabe nem do que se trata, então será que você podia vir aqui me ajudar, etc. E aí a gente estudou toda essa documentação, uma boa parte eu já conhecia, e aí a gente conseguiu, então, que isso não fosse vendido em leilão, não fosse dispersado, mas ficasse como um lote. E aí começa a história, o que a gente vai fazer com isso? Os documentos em português de Dom Pedro, referentes às guerras liberais, referentes a um período da história de Portugal, isso tem que ir para Portugal. E aí vem a história, mas e o Arquivo Nacional da Baviera? O Arquivo Nacional da Baviera ficou, na verdade, já com algumas cartas que a família vendeu há muitos anos, que estavam em alemão, que eram da Imperatriz Amélia. Como tinha o nome Leuchtenberg, isso foi vendido em algum momento, porque pelo menos estava em alemão, eles entendiam, foi comprado, mas o resto em português. E aí começa a história, isso tem que ir para Portugal. E aí segura para não vender, para não dispersar, e é uma documentação fabulosa. Eu escolhi essa foto para mostrar para vocês. Olha o estado de conservação disso. Isso é o verde e amarelo de verdade. A gente não tem normalmente a noção do que era esse verde dos Braganças e o amarelo dos Habsburgos que deram origem ao verde e amarelo brasileiro. E os documentos desse arquivo, eles ficaram guardados nesse baú, longe da luz do sol, longe da umidade, durante 170 anos, 150 anos, e eles estão num estado de preservação incrível.
Então, era, além de tudo, uma relíquia, né? Você ter um arquivo nessas condições. E aí começou a história, faz o quê? Faz o quê? A gente então resolveu, bom, vamos oferecer para arquivos em Portugal. E aí, novamente, foi o Dr. José Alberto Ribeiro quem pulou e brigou e lutou para que isso viesse para a Biblioteca da Ajuda. Porque fazia todo sentido que essa documentação ficasse aqui, porque era onde devia ter ficado desde o começo. E aí, então, ele conseguiu, de novo, a Direção-Geral do Patrimônio, etc., comprasse essa documentação. Foi quanto? 1 ano e meio? Foi quase 1 ano e meio. Foi quase 1 ano e meio brigando para que essa documentação viesse para cá. E aí, finalmente, em julho de 2022, 149 anos depois do dia que essa documentação devia ter chegado aqui, você não estava, não conseguiu vir, eu vim sozinha, a Isabela veio comigo, né? A gente trouxe a caixa, assim. Quando eu cheguei na porta da biblioteca, eu tremia, assim, porque eu falei, gente, essas cartas estão voltando, esses documentos estão voltando para onde eles deviam ter vindo desde o começo. A culpa foi do Herculano, né? Mas agora não tem mais Herculano, então tudo bem. E aí, isso foi trazido para cá em julho, faz 2 meses. E aqui eu fiz uma listagem das coisas mais importantes, a documentação das guerras liberais, essa correspondência com Dom Fernando VII, os documentos de Dom Miguel, de Dom Pedro, os boletins, diamantes, administração e cartas pessoais, que também são muito interessantes para entender o período. Então, graças de novo aos esforços do Dr. José Alberto e mais uma aquisição aqui, né, para ajuda, essas cartas agora, esses documentos todos foram repatriados e fazem parte do acervo da biblioteca. Então, essa palestra, ser aqui nessa biblioteca, é muito especial, porque faz todo sentido, né? Embora os quadros estejam no palácio, os documentos agora estão aqui. E, enfim, era isso que eu queria contar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não lhe paguei por estes agradecimentos. Mas, de facto, isto foi um puzzle que se foi montando e várias vezes pensávamos não vamos conseguir ou não vamos conseguir e conseguimos. E de referir que, de facto, a documentação está cá. Está aqui a doutora Cristina Pinto Bastos, a doutora Fátima Gomes, que são aqui do arquivo, que é um arquivo histórico, e que vão começar agora precisamente o trabalho de inventariação e de catalogação destes documentos, que são documentos muito interessantes e que não são só documentos políticos, porque há aqui o que eles falam dos irmãos, o que eles falam não sei o quê, conseguimos perceber um bocadinho os sentimentos destas pessoas que viveram como nós e circularam em espaços como nós há 200 anos. Mais uma vez aos brasileiros presentes, parabéns pelo dia de hoje e muito obrigado à Cláudia, também enquanto brasileira e a família, muito obrigado por estarem aqui e neste dia assinalarmos nós desta forma os 200 anos da independência do Brasil. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigada.